Conversa com meu povo. Iluminação. E depois fazei discípulos entre todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo quanto vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Em tempos de nova evangelização e missão, o apelo de Jesus volta com um refrão insistente, para que todos nós nos sintamos envolvidos no caminho que a Igreja propõe em nossos dias e nossos passos sejam iluminados. Em resposta ao anúncio de Jesus Cristo a todos os homens, a Igreja abre suas portas para acolhê-los em seu seio, fazendo-os participar da vida divina através do batismo, para transformá-los à imagem de Jesus Cristo. O batismo, muitas vezes chamado de iluminação, é o fundamento de toda a vida cristã, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. É o primeiro dos sacramentos, a porta que permite a Cristo Senhor habitar na pessoa e a ela, por sua vez, imergir no seu mistério. A vida cristã é a vida que provém do próprio Cristo. De fato, somos cristãos na medida em que deixamos Jesus Cristo viver em nós. Quem crê em Cristo participa da própria vida da Trindade. Mergulhado em Cristo, o batismo torna a pessoa membro do seu corpo, que é a Igreja e participante de sua missão no mundo. O batismo permite que Cristo viva em nós e nós vivamos unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada qual segundo a própria condição, para a transformação do mundo. Com efeito, a vida cristã é tecida com uma série de chamadas e respostas, pois Deus continua a pronunciar o nosso nome ao longo dos anos, fazendo ressoar de muitas maneiras a vocação a nos conformarmos com o seu Filho Jesus Cristo. Dentro de algumas semanas, celebraremos a Vigília Pascal, quando renovaremos nossos compromissos de fé e renúncia ao mal e ao egoísmo, para a qual nos preparamos com a Quaresma vivida com intensidade, percorrendo a estrada da oração, o domínio de nossos impulsos com a mortificação e o jejum, manifestando também a caridade e a fraternidade. A vida nova, assim ela se manifesta, vida nova que Deus plantou em nossos corações. Há poucos dias, Jesus se mostrou como fonte de água viva no magnífico encontro com a samaritana e também com as pessoas que acolheram o seu testemunho. Agora, neste final de semana, temos diante de nossos olhos, para iluminar-nos, aquele que é a luz do mundo, no encontro com o cego de nascença, que pode ser considerado anunciador ou reflexo do próprio batismo cristão que recebemos. Vamos ao Evangelho de São João. As tensões entre Jesus e os fariseus cresciam cada dia mais. O Evangelho conta 2 milagres, 2 sinais. A cura do cego de nascença, que começa a ver, e também a história do morto Lázaro que volta à vida, como acompanharemos dentro de poucos dias. Quando relata a cura do cego, pouco se fala no Evangelho do milagre em si, pois tudo indica que o assunto mais importante é a fé, graças à qual se sabe quem é Jesus. O milagre
indica de onde vem Jesus. Se não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Como ele vem de Deus, ele é a luz do mundo. Estamos diante do contraste entre a luz, que é Jesus, e as trevas. Seus adversários não veem e não entendem, porque se acham capazes de ver e entender. E o cego, que não vê, começa a ver, progredindo na fé. Para ele, num crescendo impressionante, Jesus é um profeta, depois o reconhece como alguém que vem de Deus, para chegar a dizer: eu creio, Senhor. Quantos nomes atribuídos a Jesus vêm à tona? Enviado de Deus, Messias, Filho do Homem, Senhor. Todos esses títulos são confissões de fé. Na verdade, a vinda de Jesus ao mundo conduz as pessoas a julgarem a si mesmas, pois são como que forçadas a se decidirem. Também a nós batizados, cabe descobrir incessantemente a novidade de Deus e decidir de novo no seu seguimento. Lá no início da Bíblia, e continuamos a tomar partes desse relato de São João, da cura do cego de nascença. No início da Bíblia, o autor sagrado mostra Deus criando do barro o ser humano. E no evangelho que estamos meditando, Jesus recria o cego de nascença, colocando em seus olhos barro feito com terra e a própria saliva. Para nós, é a graça do batismo que nos faz novas criaturas, como cantaremos na Páscoa: banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. E os olhos do cego se abriram quando foi lavar-se na piscina de Siloé. Não é difícil pensar na fonte batismal na qual fomos mergulhados e lavados em Cristo. Aliás, esses dias que precedem a Semana Santa podem ser oportunos para recordar a graça do nosso batismo e, quem sabe, a visita à paróquia, à igreja na qual recebemos o sacramento. Tendo sido curado de sua cegueira, o homem novo, curado por Jesus, enfrenta corajosamente os adversários. Envolve seus familiares e amigos, é ousado diante das acusações que lhe são feitas e acaba expulso da comunidade. Sinal precioso para nós cristãos, a fim de permanecermos firmes em nossas convicções. Afinal de contas, podemos nos espelhar em sua verdadeira aventura que culmina de forma magnífica. Vejam o que diz o Evangelho. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Ele exclamou: eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Irmãos e irmãs, prostremo-nos com ele. Na vigília de Páscoa, o círio pascal é introduzido no templo e os fiéis aclamam: eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Após a liturgia da palavra, acontece a bênção da água. Em seguida, estando nossas velas acesas na única luz do círio, que expressa a presença de Cristo, luz do mundo, no coração daquela liturgia, assim a Igreja nos dirige a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus
na Santa Igreja Católica. Segue-se, então, o diálogo de quem preside a liturgia com o povo de Deus e a aspersão com a água benta no selo das palavras pronunciadas. Completa-se a mais expressiva de todas as liturgias da Igreja, depois com a Eucaristia. Na liturgia da luz, estamos com Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Eis que Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Esta noite, diz a Igreja, lava o crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Na graça desta noite, o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei ao Pai Santo o fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Irmãos e irmãs, iluminados por Cristo, luz do mundo, no batismo, nenhuma noite permanecerá escura, mas será clara como o dia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana nós celebramos São José. As paróquias e também comunidades dedicadas a São José, neste ano fazem a sua festividade no sábado, dia 18. E este programa chega até você no sábado e no domingo. Por quê? O domingo, dia 19, neste ano, é quarto domingo da Quaresma, também chamado Domingo de Alegria. Por isso é que os paramentos de cor rosácea são encontrados nas celebrações da Santa Missa para, como que dizer, está chegando a Páscoa. Então, São José é celebrado neste sábado. Meu abraço, meus cumprimentos a todas as comunidades e paróquias dedicadas a ele e também o abraço para todos os devotos de São José e todos nós, penso, nos incluímos nessa lista de devotos. Nesses dias eu me encontro, já deixei preparado esse programa, eu me encontro no Canadá, na cidade de Calgary. É uma diocese no interior do Canadá, onde nós temos uma comunidade da comunidade Sementes do Verbo, que está presente aqui, é claro, nós todos sabemos. O bispo do lugar pediu que eu estivesse lá porque todos os compromissos da comunidade Sementes do Verbo são feitos diante de mim, porque eu sou o bispo que acompanha desde a fundação esta comunidade. E o bispo disse que há mais de 20 anos não acontece uma celebração de votos, de tomada de hábito, uma celebração de vida religiosa com solenidade. Pediu ele que eu estivesse lá para presidir essa celebração. E eu o faço com muita alegria, também para dar o apoio, o estímulo a esses irmãos e irmãs da comunidade Sementes do Verbo, e já temos vocações canadenses, essa comunidade que já está presente em tantos lugares. Aqui são 3 casas, 2 casas em Palmas, 5 no Rio de Janeiro, uma casa no Moçambique, 2 casas na Bélgica, 2 em Portugal, agora vão abrir também na Espanha, uma casa em Roma e uma casa também lá no Canadá, onde eu visito durante esses dias. Deus abençoe, dê muitas vocações, dê muitas forças e as luzes do Espírito Santo para que a comunidade Sementes do Verbo desenvolva cada vez mais o seu serviço de evangelização, a sua presença de igreja. E vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Lourdes Malcher, de Belém.
Norberto, por que a igreja possui cores a serem trabalhadas durante os períodos litúrgicos e o que elas representam para a liturgia? Liturgia é comunicação, não é? Então, quando nós entramos na igreja durante a quaresma e vemos a cor roxa por si mesma ela chama ao silêncio, à concentração, ao recolhimento. Então as cores foram entrando pouco a pouco na vida da igreja, no correr do tempo, no correr do amadurecimento da liturgia, e elas expressam exatamente aquilo que a própria celebração está provocando, digamos assim, no nosso coração. Dentro de poucos dias teremos o Domingo de Ramos. Então, com os ramos pelas ruas na procissão, aí a cor é vermelha. Na Sexta-feira Santa, o grande martírio, o grande vitorioso, é o próprio Jesus, então a cor é vermelha. Na Páscoa, branco, o branco que expressa alegria. Depois, muitas vezes, a gente usa o dourado, nós usamos o verde durante o tempo comum, durante a vida da igreja pelo ano afora. Então, são meios de comunicação que nos ajudam, chamam a nossa atenção, contribuem para que a gente saia da rotina e assim nós sejamos provocados positivamente a prestar cada vez mais atenção àquilo que nós celebramos na liturgia. Pergunta agora que vem de Tiago Pamplona. Como vivenciar o período da Semana Santa? Qual a orientação da igreja? Vocês vão perceber que várias perguntas hoje dizem respeito a este tempo que nós estamos vivendo. Semana Santa não é um teatro, ainda que tantos lugares e tantos grupos façam celebrações ou comemorações ou representações teatrais, e elas são muito bem-vindas porque ajudam a conhecer o Evangelho e as cenas do mistério de Cristo. Como viver a Semana Santa? Primeiro, participando das celebrações litúrgicas, Domingo de Ramos, a bênção dos ramos, a procissão, a missa, leitura da Paixão, depois segunda, terça e quarta, as celebrações da Santa Missa nas paróquias, depois as confissões, o atendimento das pessoas. De quinta-feira para frente começa a Páscoa. Então, quinta-feira, à tarde ou à noite, a gente chama de a Páscoa da Ceia, instituição da Eucaristia. No dia de Sexta-feira Santa, a Páscoa da Paixão e Morte de Jesus. E de sábado para domingo, a Páscoa da Ressurreição. Na quinta-feira de manhã, e aqui fica o convite, todas as pessoas que puderem participar, nós temos a celebração da Missa da Unidade, com a representação de todas as paróquias, e aí nós nos encontramos na catedral, todo o presbitério, os padres renovam seus compromissos para a vivência deste tempo especial de graça e para a vivência da unidade dos cristãos. Queremos juntos celebrar desta forma a Semana Santa para desembocar, digamos assim, na vivência da Páscoa, que depois vai envolver-nos durante 50 dias, no chamado tempo pascal. Pergunta agora de Aparecida Monteiro, de Ananindeua. Vejo muitos falarem sobre o purgatório. O senhor pode me dizer o que é? Eu faço uma comparação, não é a primeira vez que respondo uma pergunta assim. Eu vou fazer uma comparação. Vamos imaginar que esta folha que está aqui na minha mão seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de morrer e me encontro com Cristo e em Cristo eu vejo a minha vida. O que é o purgatório? É a dor que certamente sentiremos ao perceber o que não foi Jesus Cristo na nossa vida. E essa dor, ela purga, purifica, porque na realidade, mesmo com minhas limitações e fraquezas, eu procurei servir a Deus e quis ter a comunhão plena com Ele. Por isso que a igreja chama de purgatório essa experiência de purificação. Mas não é uma sala grande onde tem um mundo de gente, é uma experiência profunda que nós faremos ao nos encontrarmos com o Senhor,
quando acontece, diz a carta aos Hebreus, cada homem morre uma só vez e logo em seguida vem o juízo, aquilo que nós chamamos de juízo particular. Agora, pergunta que nos vem para a resposta de Júlia Sampaio. Qual o significado do sinal da cruz? Muito simples. Você traça o sinal da cruz dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinal da cruz. A cruz, nela está a nossa salvação, porque Jesus morreu para a nossa salvação. E a sabedoria da igreja faz com que, ao fazer o sinal da cruz, eu diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que beleza. Muitas vezes nós fazemos, antes do sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A cruz na testa, na boca, no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São sinais externos da realidade que se encontra dentro do nosso coração. Sabedoria da igreja que foi recolhendo na sua história estes sinais e símbolos que podem ajudar-nos no crescimento da nossa fé. Pergunta de Wanda Crispino, de Belém. Ela pergunta: como posso entender a Semana Santa? Qual a sua representação para nós? Todos podemos ver que essa pergunta já foi, de alguma forma, respondida quando chegou através de uma outra pessoa. Eu só queria dizer que Semana Santa não é representação. Semana Santa é acontecimento. Porque Jesus morreu e ressuscitou uma vez só. E aí o que acontece? Tendo morrido e ressuscitado, nós celebramos o mistério de Cristo. Tudo começou com o dia da ressurreição, o dia do domingo. Aí está a origem do que nós chamamos de ano litúrgico. Então você tem a Páscoa dominical, a Páscoa semanal, porque Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Depois você tem a Páscoa, então, diária, que é a missa diária. Tem a Páscoa anual, a data da Páscoa. Então, nós celebramos estes mistérios do próprio Cristo. Portanto, nós não representamos, nós tornamos presente o mistério do próprio Cristo. Esta é a experiência que nós fazemos e a Semana Santa era essa realidade. Eu tenho dito em vários lugares, as celebrações do ano litúrgico existem por causa de nós. A celebração de Páscoa existe por causa de cada um de nós. Porque você um dia foi batizado, porque Jesus não vai morrer e ressuscitar outra vez, ele morreu e ressuscitou uma vez só, mas nós bebemos da mesma fonte todas as vezes que nós celebramos o mistério de Cristo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.